Efésios capítulo 2, vamos continuar estudando a segunda carta da prisão que Paulo escreveu, e ele vai continuar falando sobre a nossa identidade em Cristo. Agora, quem nós somos, referindo-se à igreja, o tema da carta é a igreja, fomos chamados para fora. Antes da fundação do mundo, Deus já nos predestinou, já nos escolheu com um propósito. E agora, a maneira como isto aconteceu foi através do que Cristo fez. Então, olha só, o capítulo 2, ele começa: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. O morto não tem vontade. O morto não tem iniciativa. O morto não tem desejo. O morto não tem sentimento. O morto não tem nada. O nosso espírito estava morto, ou seja, afastado de Deus, separado de Deus. Não tínhamos nenhuma iniciativa para buscá-lo. Quando uma pessoa diz que sou eu que escolho, sou eu que faço, a Bíblia diz: você está morto em seus delitos e pecados. Então é só Deus, pela iniciativa dele, para que eu tenha vida. Se não houver o toque do Espírito Santo no meu coração, eu nunca vou viver. É o Deus que soprou nas narinas de Adão o sopro da vida. E na vida espiritual é o Espírito Santo que traz em nós o sopro da vida. Tem que haver uma iniciativa de Deus para nós sermos salvos. Então, olha só o que Paulo diz. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo, a presente era, a era deste mundo, afastado de Deus. O príncipe do poder do ar, Satanás, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência, o império das trevas, os demônios, afastando as pessoas de Deus, pela desobediência das pessoas, porque as pessoas estão mortas para Deus, não têm desejo de Deus, vivem para si, vivem querendo o seu próprio ego acima de tudo, os seus próprios desejos acima de tudo. Então, o que acontece neste mundo? As pessoas estão cada dia mais a passos largos longe de Deus. E Paulo diz o seguinte: vocês eram assim. Vocês viviam assim até o dia que Deus tocou no coração de vocês. Então houve uma iniciativa de Deus para tirar vocês do meio desta era e vocês foram chamados para fora. Hoje vocês fazem parte da igreja. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, como as pessoas do mundo, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Estávamos condenados e merecíamos a condenação vinda de Deus. Todavia, tudo começa em Deus. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, Deus teve a iniciativa, deu-nos vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. A iniciativa foi de Deus. Não foram méritos nossos. Por isso que eu digo, não adianta você ser bom sem Cristo, porque essa bondade não é plena. Sempre você erra. Estamos mortos. As pessoas não podem agradar Deus obedecendo a lei do Antigo Testamento. Elas não podem pensar que vão para o céu somente por guardar o sábado, ou por não comer esse tipo de comida, ou não vestir aquele tipo de roupa. Não cabe a nós, porque nós não conseguimos fazer as coisas certas, porque nós temos um problema em nós chamado pecado, ou chamado pecado. Aí vem Cristo, pela graça dele, tem iniciativa de vir ao nosso encontro. Cristo nos deu vida, estando nós ainda mortos. Ou seja, começamos a viver depois que Deus tocou em nossas vidas. Versículo 6. Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. A nossa salvação é tão certa,
Na mente de Deus já estamos salvos, que Paulo usa os verbos aqui no passado. Deus nos ressuscitou em Cristo, ou seja, ninguém ainda ressuscitou. Deus nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Ninguém ainda foi para o céu. Mas na mente de Deus é tão certa a nossa salvação, porque não depende de nós, depende do que Deus fez. Se dependesse de nós nunca poderíamos ter certeza da nossa salvação. Mas não depende do que nós fazemos, depende da fé que nós temos no que Cristo fez. E o que ele fez foi perfeito. Então eu posso sim ter certeza da minha salvação. Para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Versículo 8. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Grifa esse versículo 8. Grifa o 9 também. Não de obras para que ninguém se glorie. Vocês são salvos pela graça por meio da fé. Graça, eu não mereço. Mas eu preciso. Graça. Através da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. É um presente. A salvação, o ato de crer, não vem de mim. É Deus que coloca em meu coração. Não de obras. Para ninguém chegar lá diante de Deus e falar, eu criei, porque eu fiz, eu deixei de fazer. Não. Eu e você não conseguimos fazer nada, estamos mortos. Agora, depois que somos salvos, aí sim Deus nos dá a bênção de podermos fazer coisas boas. Versículo 10 fala sobre as boas obras. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós praticarmos. Presta atenção numa coisa. As boas obras, as coisas boas que nós fazemos, não é para eu ser salvo. As boas obras, as coisas boas que nós fazemos, é porque somos salvos. Olha que coisa interessante. Você não compra a tua salvação pelas coisas boas que você faz. Você não compra a sua salvação, ela é de graça, porque Cristo fez. Eu tenho que crer em Cristo. E depois que eu creio em Cristo, eu vou ser uma pessoa boa. Eu preciso agradar a Deus. Então as boas obras que eu faço, eu vou conseguir fazê-las pelo poder de Deus que habita em mim. Porque eu sou salvo. Então eu não faço as boas obras para ir para o céu. Eu faço as boas obras porque eu sei que eu vou para o céu e eu quero honrar a Deus aqui na terra através da minha vida. É muito importante você entender isso. A nossa humanidade em Cristo, o título do próximo parágrafo aí. Versículo 11. Portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento. Os gentios são os não-judeus, tá? Então aqui havia uma discussão muito grande em Israel, os judeus se acharem melhor que os outros. O único povo abençoado, o único povo escolhido. E os judeus menosprezavam os gentios, os não-judeus. Aí Paulo escreve para os gentios agora. Éfeso era uma colônia romana na Ásia, não tinha nada a ver com Israel. Ou seja, eram gentios. Eram pessoas que não eram de natureza hebraica, não eram de natureza de Israel, judeus. Então Paulo diz o seguinte: naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Vocês não faziam parte da aliança, vocês estavam longe de Deus, sem Deus e sem esperança. Esta é a sina de quem está longe de Deus. Sem Deus e sem esperança no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Jesus, pois Ele é a nossa paz, a qual de ambos, judeu e gentil, fez um e destruiu a barreira, o muro da inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressos em ordenanças. Somos um. Paulo diz aqui, Cristo destruiu a inimizade de judeus e gentios.
E em Cristo somos um. Todos nós agora participamos do Israel de Deus. E todos nós temos o Espírito Santo. Versículo 17. Ele veio e anunciou a paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto. Pois por meio dele, de Jesus, tanto nós como vocês, tanto judeus como gentios, todos nós temos acesso ao Pai por meio de um só Espírito. Grifa o versículo 19. Ele é muito bonito, muito, muito profundo. Portanto, vocês, está falando de nós, os gentios, nós que estávamos longe de Deus, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros. Vocês não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Fazemos parte da igreja. Somos o povo de Deus. Não somos mais estrangeiros do mundo, forasteiros, mas somos concidadãos dos santos, membros da família de Deus, membros da igreja de Deus. Olha a importância de eu crer em Jesus e fazer parte da igreja de Jesus. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos, os ensinos dos apóstolos, dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício, aqui fala sobre uma analogia da igreja sendo um prédio, nós a igreja, tá? Então pensa, a pedra angular é aquela que dá direção para a construção, uma pedra de 90 graus, o ângulo certinho de 90 graus, e ela que determina toda a construção, ou seja, somos parecidos com Cristo. Jesus é a nossa meta, Jesus é aquele que dá rumo, é o que dá prumo, é o que dá direção para as nossas vidas. Um edifício, cada um de nós um tijolo. Somos membros do corpo de Cristo, somos edifício de Deus. Então imagina dessa forma essa analogia, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo ao Senhor. Igual um templo onde Deus habita no meio do povo dele, que é a igreja. Nele, vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por meio do seu Espírito. Isso é muito profundo. Isso é muito mais do que frequentar uma igreja no domingo ou um culto. Isso fala sobre identidade, mudança de reino. Isso fala sobre Deus estar me preparando para ser cada dia melhor. E um tijolo só não faz diferença, mas muitos juntos formam-se um edifício. Um tijolinho só não faz diferença, mas eu junto com os demais, ali está a bênção de Deus. Você precisa da igreja, eu preciso da igreja. Deus está edificando a sua igreja. Você faz parte disso, porque você crê em Jesus. Olha só a situação, o ponto que Paulo nos eleva. É justamente isso que Deus quer revelar para você. Você é muito importante dentro do reino de Deus. Você faz parte da família de Deus. Você faz parte do edifício de Deus. Vamos orar. Pai, obrigado por tão grande salvação. Obrigado que não somos estrangeiros, não somos, ó Deus, pessoas alienadas aqui neste mundo, mas somos, ó Pai, filhos do Senhor, trazidos agora para a tua casa, onde o Senhor habita em nosso meio, o Senhor está agindo em nossas vidas. Obrigado por tão grande salvação. Obrigado porque não é pelos nossos méritos, não é por aquilo que nós fazemos, porque estávamos mortos, não tinham condições nenhuma de tomarmos nenhuma iniciativa por nós mesmos. Mas muito obrigado pelo teu Espírito Santo que tocou em nossas vidas. E muito obrigado porque o Senhor nos trouxe para o teu reino. Muito obrigado porque tudo deve a ti e não a nós. Somos gratos por tão grande salvação e pelo teu amor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Eu espero você amanhã, tá? Para mais um dia juntos meditarmos na palavra do Senhor. Amanhã vamos continuar em Efésios 3, onde vamos concluir essa primeira parte de Efésios que fala sobre a nossa identidade, quem nós somos em Cristo. Espero você. Até lá.